Havendo número legal, declaro aberta a sessão deste 20 de 2 de 2018 do TRRN e o faço inicialmente pedindo desculpa aos senhores pelo atraso involuntário. Tivemos um contratempo de última hora e estou chegando um pouco atrasado. Ato da sessão anterior, aprovada, não tem expediente? Não tem expediente. Alguma proposição de qualquer dos senhores? Sem proposição. Sem proposição. Então, na ordem administrativa não temos nada para hoje. Apenas eu quero comunicar aos senhores que nós não vamos ter a reunião que havíamos programado para hoje, em razão de problemas até de questões operacionais, que nós estamos ainda verificando internamente algumas questões para levar para a reunião. Mas e tem também... um lanche. Mas tem um lanche. Não, mas tem. Já está sendo preparado lá no gabinete lá. A partir de hoje vai ser lá no gabinete mesmo. Já está sendo preparado já, viu? É como eu disse, aqui pode não ter processo, mas lanche tem que ter. Lanche tem, né? Tanto é que eu termino já. Vamos aceitar. Então, o recurso eleitoral 180-22 foi solicitado agora a citação oral. Devagar do Tiago. Uma coisa que chamou a atenção, que estava aqui agora, advogado do recorrente. Nossa lei é advogado do recorrente e do recorrido. Então, a pauta que está aqui. Porque tem dois recursos. Dois recursos, de ambas as coligação. partes. Recorrente e recorrido. Ambos são recorrentes e ambos são recorridos. É isso mesmo, presidente, está certo. Os dois recorrem, tanto a coligação quanto o candidato. Tanto o investigante quanto o investigado recorrem. E ambos não apresentaram contra-razões. Mano. São duas. Excelência, só para esclarecer que a sustentação será só pela recorrida. Na parte do julgamento. Pode ser só até este ano e pode ser mais tempo. Se ele for selecionado para o doutorado, aí ele decide. Olha o tempo que eu estudo. Agora vai ficar fazendo residência de cardiologia. Passou 10 anos estudando medicina e agora vai estar mais 2 anos de clínica médica e agora mais 2 anos só cardiologia. Para depois fazer uma especialização besta qualquer, tá? Não, mas você não precisa mais para a gente. Tá? Quase com 40 anos, tudo estudando. Com 30 anos. Recurso eleitoral 180-22 de Cruzeta, 22ª Zona Eleitoral, ligado a Cari. Relator juiz André Luiz Medeiros Pereira. Recorrente e recorrido Domingos Alves de Araújo e recorrente coligação Vontade do Povo. Advogado Tiago Cortes Meira de Medeiros. E Adler Canuto de Moraes e outros. Há um pedido de sustentação oral das duas partes, não é? Não é isso? Da relatoria da juíza, do juiz André Luiz de Medeiros Pereira, que tem a palavra para relatar. O processo está em mesa, excelência. Identificado por Vossa Excelência. Recurso deposto por Domingos Alves de Araújo e pela coligação Vontade do Povo, em face da sentença proferida pelo 56ª Zona Eleitoral de Cruzeta, que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral para determinar a cassação do diploma do cargo de vereador de Domingos Alves de Araújo, declarando os nulos votos obtidos por ele na eleição 2016 e combinando na pena de multa do valor de 4.000 FIIs, em vista de prática de captação ilícita do sufrágio. A coligação investigante e hora recorrente alega que o investigado, Domingos Alves de Araújo, forneceu às verbas do pleito 500 tijolos à eleitora Maria de Loures da Silva, conhecida como Maria Mergulhão, em troca de voto. Conduta reconhecida pela própria eleitora e depoimento prestado nos autos das eleições eleitorais identificadas, que Vossa Excelência pode acompanhar aí na voto disponibilizado.
prática que caracterizaria captação ilícita do sufrágio, abuso de poder econômico. E resignada com a sentença, a coligação Vontade do Povo interpôs recurso, alegando que a cassação do diploma de Domingos Alves de Araújo deveria ser imediata e não posterior ao trânsito em julgado, nos termos do artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral. Por sua vez, Domingos Alves de Araújo também recorreu, postulando inicialmente a anulação da sentença, sob o argumento de que esta utilizou como base para a condenação uma certidão de cartório eleitoral e 3 depoimentos, dos quais o mais importante, Maria Mergulhão, não foi tomado nestes autos, tendo em vista que anexado após a apresentação das alegações finais, ou seja, a defesa não teve oportunidade de confrontar o principal depoimento que balizou a condenação. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da decisão, alegando que a prova principal para a condenação, o depoimento da senhora Maria da Dores Silva, não foi colhido nestes autos, mas outro processo do qual não foi parte o recorrente. Além disso, ficou reconhecido deciso que a doação de tijolo não foi acompanhada de um pedido de voto. Apesar de devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contra razões. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento de ambos recursos no mérito, pelo desprovimento do recurso da coligação Vontade do Povo e provimento parcial do recurso de Domingos Alves de Araújo, para o fim de reformar a sentença, absolvendo da imputação de captação de sufrágio. É o relatório, presidente. Em discussão, relatório. Aprovado. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores juízes, senhora juíza, senhora procuradora, gostaria apenas aqui de informar que o doutor Leonardo me informou que vai falar somente pela parte recorrida. Então, como os dois eram recorrentes, e eu optei por falar primeiro porque ele me disse que só vai falar pela parte recorrida e não pela parte recorrente, né? Então, por isso que eu estou fazendo a defesa em primeiro lugar. E sobre o processo em si, há 2 vertentes que devem ser chamadas a atenção aqui desta tribuna. A primeira, que Vossas Excelências podem conferir no processo, é o seguinte: a sentença, ela foi baseada única e exclusivamente em um fato. Uma senhora, de apelido Maria Mergulhão, teria recebido 500 tijolos em troca de voto. Primeiro, cabe aqui esclarecer que Maria Mergulhão jamais foi ouvida nos autos deste processo. Jamais. O processo teve o seu início, teve a fase de citação, teve a fase de audiência que não teve o depoimento de Maria Mergulhão, e já depois de apresentadas as alegações finais, vem uma certidão do cartório eleitoral e procede a juntada do CD com o depoimento de Maria Mergulhão, tomado em outro processo, cuja defesa de Domingos jamais teria tido acesso. A sentença, no mesmo dia ou um dia depois da juntada, reconhece captação ilícita e caça o mandato do vereador sem ele ter oportunidade sequer de acompanhar o depoimento desta senhora. Essa primeira vertente tem, inclusive, uma preliminar de nulidade da sentença, mas também tem a afirmação no recurso que essa prova é inservível, porque não respeitou o contraditório e ampla defesa. Mas eu gostaria de evoluir mais. E aí eu chamo a atenção de Vossas Excelências. Este tribunal, com esta formação atual, salvo engano, só não estava o doutor Miro, já tinha saído e era o doutor Glauber, porque foi em agosto de 2017, já julgou esse fato. No recurso eleitoral 120-49, relatoria do desembargador Ibanez, ele julgou o fato de Maria Mergulhão, porque, na verdade, onde esse depoimento foi tomado, era uma ação em que a candidata a prefeita que perdeu estava sendo acusada de compra de votos. E este TRE, por unanimidade, reconheceu expressamente que aquela prática não era captação ilícita de sufrágio. E foi essa a tese apresentada pelo Ministério Público para pedir o provimento do recurso e reformar a sentença para julgar improcedente a AGE. E aqui eu gostaria de destacar alguns pontos do voto do desembargador Ibanez no recurso eleitoral 120-49. Ele diz o seguinte, Sua Excelência: as imagens constantes dos autos, envelopes e tal, apesar de identificar vários caminhões entregando e descarregando, não é possível afirmar com a certeza que o caso requer de que essas entregas teriam a finalidade de cooptar votos, nem tampouco participação dos investigados nas condutas. Só ressalvando que Domingos não era investigado nesse outro. Quanto à eleitora Maria das Dores da Silva, Maria Mergulhão,
embora tenha afirmado ao oficial de justiça haver recebido 500 tijolos de Dudu de Elismária, que é o recorrente, também afirmou não lembrar o mês. Em audiência, mídia constante na contracapa do processo, Maria Mergulhão asseverou que a doação ocorreu antes do período eleitoral, quando ainda não havia candidatos e que não houve pedido de votos. Como bem destacou, aí Sua Excelência cita o Procurador Regional Eleitoral, dizendo que não era compra de captação ilícita, e diz, aí sim, Sua Excelência, o desembargador Ibanez. Outro sim, registre que o fato de ter havido a doação de tijolos em momento antecedente ao período eleitoral desnatura o ilícito em referência, porquanto nos termos do artigo 41A da Lei das Eleições. Então, resta claro duas coisas patentes nesse processo. Primeiro, a prova utilizada na sentença é inservível, porque não foi produzida dentro dos autos e muito menos dado o direito de defesa, porque só foi acostada após as alegações finais. Segundo, porque este tribunal reconheceu a inexistência de captação ilícita e deste fato sequer houve recurso. Então, a coisa é julgada material em relação a isso. E Sua Excelência, o próprio juiz sentenciante, reconhece expressamente que Maria Mergulhão, que o recorrente jamais pediu o voto para qualquer tipo de ação que ele tenha feito. O recorrente nega que sequer deu os tijolos. A prova que seria os tijolos é uma certidão do oficial de justiça. Então, não há outro caminho a se tomar nesse caso, seja pela imprestabilidade da prova, seja porque não é captação ilícita de sufrágio, seja porque não houve nenhum pedido de voto, a não ser o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação de investigação judicial eleitoral. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores membros da corte, senhora juíza eleitoral, senhora procuradora regional eleitoral, senhores membros da ordem dos advogados, especialmente o doutor Tiago, nosso colega no processo. Senhores juízes, em vista da distribuição dos memoriais, não se faz mais necessário maiores colocações, apenas colocando dois pontos que merecem reflexão da Corte em vista do alegado anteriormente na tribuna. Em primeiro lugar, com relação à prova em si, se faz necessário perceber que houve ordem judicial que determinou o compartilhamento dessas provas, de maneira que o mesmo juízo, né, Cruzeta, até então era uma zona eleitoral e vara única, era o mesmo juiz presidiu o feito e todos os demais, inclusive as eleições. Então, houve uma decisão judicial que trazia a prova de outros autos, né? O próprio doutor Tiago reconhece da tribuna que o recorrente Domingos não fazia parte da ação anterior, portanto, é um fato processual relevante, né? Se tratam de novos atores processuais para fatos que têm distinto enquadramento jurídico da ação que foi julgada aqui por esse tribunal. E o segundo ponto, excelências, é que toda a instrução foi acompanhada pela defesa na origem, incluindo a juntada da inspeção judicial, que é a certidão do oficial de justiça, juntada a essa que se deu, sim, sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sem mais delongas, excelências, pede a defesa da coligação Vontade do Povo que seja mantida incólume a sentença. Senhor presidente, antes de eu iniciar propriamente dito o voto, me foi
apresentada ontem uma petição pela coligação partidária majoritária e proporcional à vontade do povo, requerendo a juntada de um elemento de prova novo, concernente a fatos ocorridos em data posterior ao recurso interposto, e faz referência, seria uma declaração do recorrente, e creio que até que foi distribuído para Vossa Excelência, e eu apresento a questão de ordem da Corte, tendo em vista as decisões tomadas em outros casos semelhantes, pelo não conhecimento dessa prova nova, até porque a própria petição já disse que essa prova, além de ter sido após reconhecimento, após o recurso, também não é uma prova nova, no sentido de que foi um fato recorrido em novembro de 2017. Né? Então, eu apresento a questão de ordem, encaminhando meu voto para o não conhecimento dessa prova nova. Alguma consideração ou todos anuem, encaminham voto como o relator traz em relação a essa questão? Todos com o relator, então. Prosseguindo com o voto, senhor presidente. Inicio pelo recurso de Domingos Alves de Araújo. Primeiramente, o candidato recorrente postula a anulação da sentença sob a alegação de que utilizou como base para a condenação a certidão de carteira eleitoral e 3 depoimentos, dos quais o mais importante, de Maria Mergulhão, não foi tomado nos autos deste processo, tendo sido anexado após a apresentação das alegações finais, ou seja, a defesa não teve a oportunidade de confrontar o principal depoimento que balizou a condenação. De fato, o juiz de Ouriço utilizou como prova emprestada o depoimento de Maria das Dores de Araújo, colhido em autos de outro processo, para fundamentar a sentença recorrida, o que é permitido nos termos do artigo 372 do CPC. Contudo, tal depoimento não foi juntado na pré-renteagem somente após as alegações finais, mas logo após a apresentação da contestação, consoante certidão de folhas 49. Na mesma ocasião, também foi juntada a mídia com gravação do referido documento. Cumpre esclarecer que, na verdade, o que veio aos autos após as alegações finais foi apenas uma mera cópia do arquivo de vídeo do referido depoimento, não se tratando de elemento probatório novo, mas de reprodução já contida nos autos. Desta forma, vale ressaltar que o investigado teve a oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo do referido depoimento, já que o mesmo foi juntado nos autos antes da abertura da fase instrutória, conforme registrado na já mencionada certidão, em mídia anexada contra a capa dos autos, com os números 49 e 52, que apresentam o mesmo conteúdo da mídia juntada após as alegações finais. Diante disso, depreende-se que não houve nenhum prejuízo ao exercício de ampla defesa e contraditório pelo candidato recorrente, já que este teve acesso ao conteúdo integral do depoimento de Maria das Dores Silva, conforme explicitado acima, inexistindo neste ponto qualquer nulidade a ser declarada. Por outro lado, o recorrente Domingos Alves de Araújo também pugna pela reforma da sentença para absolvê-lo da imputação do ilícito do artigo 41A da Lei 9.504/97, sustentando, em síntese, a fragilidade da prova principal, colhida em outro processo, e a ausência de pedido de voto contra a doação de tijolos descrito nos autos. No tocante ao artigo 41A da Lei 9.504, ao analisar os autos, constata-se que os investigantes não se desincumbiram do ônus de provar que a alegada captação ilícita de sufrágio teria ocorrido no período eleitoral, requisito essencial para a configuração do mencionado ilícito eleitoral, consoante regramento normativo vigente, que estipula como marca inicial para sua incidência o registro da candidatura do beneficiário. Nesse ponto, a prova produzida dos autos, consistente nos depoimentos e testemunhas constantes nas mídias anexadas na contracapa dos autos, não é conclusiva no que se refere à data de doação que foi realizada, não se mostrando, portanto, segura quanto à caracterização de requisito essencial à configuração do ilícito em tela. Fora isso, no depoimento da testemunha Maria das Dores, esta afirmou que a doação dos tijolos ocorreu antes do período eleitoral, nas palavras delas, quando não havia candidato, o que afasta a incidência da captação ilícita de sufrágio, para cuja caracterização se exige que o agente esteja investido na condição de candidato, o que só ocorre após a protocolização do pedido de registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral no período definido em lei. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento firmado quanto à necessidade da ocorrência do fato durante o período eleitoral. Trago aqui a ementa. Peço permissão para não ler.
Portanto, a partir da análise das alegações e provas produzidas, entendo que não existe elemento suficiente para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, de modo a justificar a aplicação das penalidades previstas no artigo 41A da Lei 9.504/97, o que impõe o provimento do recurso para absolver o recorrente Domingos Alves de Araújo em relação ao mencionado ilícito eleitoral. Do recurso da coligação Vontade do Povo. A coligação recorrente pleiteia a execução imediata da sentença ao trânsito julgado, de modo que Domingos Alves de Araújo seja desde logo afastado do cargo de vereador, declarando-se nulos os votos por ele obtidos. Contudo, tendo em vista o voto desta relatoria no sentido de afastamento da cassação do recorrente, tem-se como prejudicado o pedido recursal. Além disso, ainda que se adentre no mérito, a alegação da coligação recorrente não se mostra procedente. De acordo com o disposto no artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, com a redação introduzida pela Lei 3.165 de 2015, o recurso ordinário contra a decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo tribunal competente com efeito apenas suspensivo. Assim sendo, a decisão de recorrida condenatória com pena de cassação de diploma é esta atribuída efeito opelegis, não comportando, portanto, a execução imediata pretendida pela coligação recorrente a teor do mencionado artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral. Reproduzo aqui ainda o artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, no que se refere às eleições proporcionais, que diz que serão nulas as cédulas. Parágrafo 3º, nulos para todos os efeitos os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados. Parágrafo 4º, o disposto no parágrafo anterior, não se aplica quando a decisão de inegibilidade ou cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo que tiver sido feito o seu registro. Com essas considerações e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por Domingos Alves de Araújo para reformar a sentença, absolvendo-o da imputação de captação ilícita de sufrágio. No tocante ao recurso interposto pela coligação Vontade do Povo, voto pelo que restou prejudicado o pedido recursal ante o afastamento da cassação do mandato do candidato recorrente nos termos do artigo 932 do 2º e 3º do CPC. E é como eu voto, senhor presidente. O voto está disponibilizado, né? Eu indago se há algum pedido de esclarecimento, se há alguma divergência. Senhor presidente, de antemão, não há divergência, eu acompanho o voto do relator. Eu queria só fazer uma ressalva, que o relator afasta de plano o entendimento de que teria havido algum prejuízo à ampla defesa, e é uma ressalva de entendimento pessoal. Não vai ser uma justificativa para uma divergência. Mas, pelo fato que foi muito bem demonstrado, inclusive em tribuna, pelo doutor Leonardo, demonstrando sua lealdade processual, o recorrente não fez parte daqueles autos onde foi colhida essa prova. E mesmo a prova tendo vindo aos autos, ainda no momento que não encerrada a instrução, de ordem pessoal, eu entendo que deveria ter havido uma intimação específica para falar sobre aquela prova juntada. E pelo que eu tive acesso dos autos, isso não aconteceu. Mas é só uma ressalva de entendimento. Eu acompanho integralmente o voto do relator. Todos os demais acompanham? A unanimidade, então, nos termos do voto do relator. Temos a revisão do eleitorado 110-74 de Paraú, 54ª Zona Eleitoral, a sul da relatoria do desembargador Ibanez. Presidente, o processo de revisão, portanto, é o processo administrativo, vem para homologação. A informação importante é que nós tivemos o encerramento da revisão, a soma da revisão ordinária e a extraordinária alcançou 84,77% do eleitorado. É um número bastante elevado em função dos números que nós temos constatado nas revisões biométricas. Traz-se aqui, portanto, o processo para homologação da Corte
E eu acrescento uma informação que não está nos autos, mas de respeito ao fato da eleição complementar no município, em que nós teríamos um questionamento a respeito do eleitorado habilitado a votar nesta eleição, que ocorrerá agora em breve. É que, pela regra, seria o mesmo eleitorado habilitado para o pleito regular de outubro. No entanto, o processo de revisão, concluído agora e homologado, importará na alteração do cadastro, com a exclusão dos eleitores que não compareceram ao processo de revisão e, portanto, ficarão habilitados apenas os eleitores que compareceram a essa revisão, visto que o cancelamento das inscrições não revisadas passa a ser automático pelo sistema de informática. Poderia haver um questionamento se esses eleitores votariam ou não. Eu penso que a alteração do cadastro sempre acontecerá quando há uma eleição complementar. Por exemplo, o eleitor que pediu transferência nesse processo não está habilitado a votar, mas estava habilitado na eleição de 2018. Eu já estou justificando por que esse entendimento. Eleitor que se inscreveu depois da eleição de 2016, né, que houve a possibilidade de se inscrever, está habilitado a votar nesta eleição agora, porque ele está regularmente inscrito. E aquele que se transferiu, por exemplo, não está mais habilitado a votar. Então, esse processo de revisão regulariza o eleitorado neste momento, e é este o eleitorado que deve participar do pleito da próxima eleição, uma eleição extraordinária. Então, presidente, peço a homologação da Corte do processo de revisão e trago essa informação já antecipando qualquer questionamento a respeito da eleição que ocorrerá. Todos anuem, a unanimidade, então, homologando. Agora o recurso eleitoral 42463, de São Gonçalo do Amarante, 50ª Zona Eleitoral, da relatoria da juíza Berenice Capuchu, prestação de contas, onde é recorrente Jailson Tavares de Moraes e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Então, Excelente, tem a palavra. Não há citação oral, pedido de citação oral, não há pedido. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jailson Tavares de Moraes em face da decisão proferida pelo juiz eleitoral da 51ª Zona, que desaprovou a prestação de contas referente à sua campanha ao cargo de vereador do município de São Gonçalo do Amarante, nestas eleições de 2016. A sentença recorrida, em consonância com o parecer ministerial em primeira instância, desaprovou as contas de campanha do recorrente em virtude da constatação de duas irregularidades. A primeira é a utilização de recursos próprios na campanha em valor superior ao patrimônio declarado à Justiça Eleitoral por ocasião de seu requerimento de registro de candidatura sem comprovação da origem dos respectivos recursos financeiros. E a segunda é a atribuição de valor ínfimo de R$40 ao serviço de consultoria jurídica prestado à campanha eleitoral do candidato e declarado como doação estimável em dinheiro, revelando provável omissão de receita e gastos eleitorais. O recorrente afirma as suas razões que possui capacidade econômica para fazer frente aos recursos próprios utilizados na sua campanha, fazendo a juntada de sua declaração de imposto de renda, referente ao ano base de 2015, informando uma receita bruta de R$ 27.880, a qual, no seu entender, já seria suficiente para afastar a suposta irregularidade. Além disso, assevera que trabalhou para seu irmão, recebendo uma remuneração de R$ 1.500, que também serviria para justificar os recursos financeiros empregados na campanha. Argumenta ainda que, graças aos recursos financeiros auferidos por sua companheira Bruna Crispim Duarte, em face do exercício de cargo comissionado na Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, ele pôde economizar e juntar a quantia utilizada na sua campanha eleitoral, junto aos autos, cópia do contra-cheque e da declaração de imposto de renda da sua companheira. Aduz que a sentença recorrida se basearia em ilações e conjecturas, tendo sido suficientemente comprovado nos autos que ele possuiria condições de utilizar
o montante questionado nos autos. Quanto à segunda irregularidade, consistente no valor ínfimo atribuído ao serviço de assessoria jurídica prestado à campanha, defende que o mencionado serviço jurídico foi utilizado tão somente para a elaboração da petição e envio da prestação de contas em face da exigência contida no artigo 41, parágrafo 6 da Resolução 23.463 do TSE. Não houve a prestação daquele serviço de assessoria jurídica durante a campanha eleitoral. Por fim, requereu o provimento do recurso com a aprovação de sua prestação de contas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a desaprovação das contas de campanha da recorrente. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Aprovado, excelência. Votando. Se os senhores me permitirem, eu posso abreviar a análise do voto, porque ele comprovou realmente que recebeu valores de R$21 mil no ano base de 2015. 27 mil que ele recebeu, mas ele gastou R$21.300 doando para a própria campanha. Antes ele disse que não tinha e depois isso ele só veio fazer depois que a prestação de contas depois que já estava com o poder eleitoral, essa prestação de conta dele. Então, acho que ele queria dar uma arrumada para mostrar da publicidade e das doações, mas eu acho que ele não teve êxito na sua demonstração. Doutora Berenice, só colaborando com a senhora e também para avivar a memória da corte, e sobretudo porque o doutor Almiro não estava aqui presente, essa situação é a mesma que levou à cassação do mandato deste candidato. E ele demonstrou que, na época, ele só tinha R$ 3.557 e que a esposa dele só tinha R$1.000 e poucos também na conta dele. E ela também fez a doação oficial de R$1.000, portanto, ela não tinha nada para gastar. Sobre o contrato que ele também disse que tinha feito com o irmão, ele também não comprova nada, e no imposto de renda, em nenhum contrato de trabalho, ele não mostra. O viés desse dinheiro, ele não aparece nas contas. Então, por esta razão, é que eu, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas. É como voto. Algum pedido de esclarecimento? Alguma divergência? Todos com a relatora? A unanimidade, então, nos termos de voto da relatora. Ainda comprou o carro, né? Sim, e não tinha nada, né? A mulher estava pagando um carro, tudo que ela ganhava dava para o carro. Não há mais processo de mira para julgamento, senhores. Eu declaro encerrada a sessão.